Câncer. É uma palavra que só de ouvir já dá um certo arrepio em muita gente, né? É um daqueles assuntos que causam medo, mas que, na verdade, poucos entendem a fundo. Então a ideia aqui é justamente essa. Vamos desvendar o que é o câncer, por que ele é tão perigoso e, olha, o mais importante de tudo, porque o conhecimento é a nossa melhor arma contra ele. Bom, para a gente começar a entender a seriedade do assunto, a gente precisa olhar para o tamanho do impacto disso no mundo. E olha, os números são... Bem, eles são impressionantes. Pensa só, todo santo ano, 12 milhões e 700 mil pessoas recebem um novo diagnóstico de câncer. É um número realmente gigantesco que mexe com a vida de milhões e milhões de famílias. E o número de mortes também é alarmante, 7 milhões e 600 mil pessoas. Para se ter uma ideia do que isso significa, é 7 vezes mais gente do que morre em acidentes de trânsito todo ano, 7 vezes. E esses dados todos levam a gente direto para a pergunta central de toda essa conversa. Afinal, o que exatamente faz do câncer uma doença tão formidável e perigosa assim? Para entender o que dá errado, primeiro a gente precisa entender como o sistema deveria funcionar, né? Então vamos pensar no corpo humano como uma máquina perfeita, super bem programada, tipo uma empresa que funciona redondinha. Dentro dessa nossa empresa, as células são as operárias. Elas têm um ciclo de vida bem definido. Nascem, trabalham e morrem. Tudo seguindo um cronograma super rigoroso. Por exemplo, os glóbulos vermelhos do nosso sangue vivem mais ou menos uns 120 dias e depois são substituídos. Tudo é perfeitamente programado. E quem é que comanda essa programação toda? É o código genético. Ele funciona como se fosse o sistema operacional do corpo, sabe? É ele que dá para cada célula as instruções exatas. Qual é a função dela, como ela deve agir e, o ponto mais crucial de todos, qual é a sua data de validade. Só que, como em qualquer sistema super complexo, às vezes o código genético pode ter uma falha, um bug. E essas falhas podem acontecer do nada ou serem causadas por fatores externos, tipo exposição a produtos químicos, radiação. E é exatamente aí que o problema começa. Quando um desses erros no sistema cria células que simplesmente se recusam a morrer. O mais impressionante aqui é o comportamento dessas células rebeldes. Elas ignoram completamente a ordem para morrer. Começam a se multiplicar sem parar. Largam de mão as suas funções originais. E o pior de tudo, elas conseguem lutar e até enganar o nosso sistema imunológico, que seria a polícia do nosso corpo. Agora, com essas células rebeldes se multiplicando sem nenhum controle, o que acontece em seguida é uma verdadeira invasão, que começa de dentro para fora. Esse exército de células com defeito começa a se juntar, quebrando todas as regras de organização do corpo e formando umas massas que podem crescer tanto a ponto de se tornarem visíveis, palpáveis. São os chamados tumores. E aí vem um ponto fundamental. Nem todo tumor é igual. Existe o tumor benigno, que fica ali, quietinha no lugar dele, e muitas vezes pode ser totalmente removido com uma cirurgia. Mas existe também o tumor maligno. E é esse que é perigoso. As células dele não ficam paradas. Elas invadem os tecidos ao redor e se espalham. É aqui que entra o conceito que torna o câncer tão temido, a metástase. Essa é a capacidade que as células do câncer têm de, basicamente, pegar uma carona na nossa corrente sanguínea e fundar novas colônias em outros órgãos bem longe de onde começaram. É por isso que é tão difícil de combater. Pois é. Quando a metástase se instala e as células cancerígenas se espalham pelo corpo, aquela máquina perfeita que a gente falou no início começa a falhar. O sistema todo entra em colapso. O câncer pode levar o corpo à falência de 3 maneiras principais. Primeiro, ele enfraquece o sistema imunológico, o que deixa o corpo super vulnerável a todo tipo de infecção. Segundo, ele invade órgãos vitais, como os pulmões ou o fígado, e simplesmente impede que eles funcionem direito. E terceiro, ele pode causar sangramentos graves ao romper vasos sanguíneos. Depois de entender essa loucura toda, a situação pode até parecer meio desanimadora. Mas a mensagem mais importante aqui é justamente o contrário. Entender a doença é o passo mais fundamental para poder lutar contra ela de forma eficiente. É muito importante reforçar isso. Um diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. A doença tem tratamento e as chances de sucesso são muito, mas muito maiores quando ela é descoberta no comecinho. É por isso que os exames preventivos são tão importantes. E a ciência não para, né? Ela continua avançando e dando para a gente ferramentas cada vez mais precisas para a gente entender aquele bug no sistema. O progresso é tão grande que dá para colocar em números. Este número aqui, por exemplo, é um símbolo muito poderoso disso.
Hoje, a tecnologia já permite identificar mais de 22 mil tipos de mutações genéticas. Esse conhecimento é revolucionário, porque com isso, os especialistas conseguem desenvolver não só melhores estratégias de prevenção, mas também tratamentos cada vez mais personalizados, mais eficientes. E isso tudo acaba levando a gente para uma reflexão final. Se o problema todo começa com uma falha minúscula no nosso sistema operacional, e a ciência já nos dá as ferramentas para encontrar essa falha, será que a detecção precoce não é, no fim das contas, a nossa maior e mais poderosa vantagem nessa batalha?